Então vamos lá, quais são essas medidas comportamentais? Primeira medida comportamental e uma das mais importantes, perda de peso. O excesso de gordura abdominal comprime o estômago, relaxa esse esfíncterzinho aqui, aumenta a probabilidade de hérnia hiatal, que é essa hérniazinha aqui que sobe. Então assim, o excesso de gordura nessa região pode piorar a doença do refluxo. Então perder peso ajuda demais, demais. Tem gente que não precisa tratar com medicamento depois que perde um pouco de peso. Não precisa ser muito não, tá? Um pouco de peso que a pessoa perde, às vezes ela já tem essa sensação de melhora. Segundo, elevação da cabeceira da cama de 15 a 20 centímetros, tá? Quem tem refluxo não pode dormir assim. Por quê? Porque se esse conteúdo fica na horizontal, ele vai refluir com mais facilidade. Se você tem um relaxamento desse esfíncter, esse conteúdo ele vai voltar, tá? Terceira medida comportamental. E essa eu bato pesadamente, porque assim, é uma coisa que eu luto muito com os meus pacientes. Parar o cigarro. Para esse danado desse cigarro, pelo amor de Deus. Cessação do tabagismo. Só de parar ou reduzir a quantidade de cigarro fumado, você já melhora do refluxo, tá? Tanto é que o cigarro é um fator de risco. Lembra para aquela situação lá de pedir exames mais específicos. Quarto, evitar alimentos que venham a causar essa doença. Bem, eu sei que quando eu como abacaxi, eu sinto aumento do meu refluxo. Porque que danado eu vou comer abacaxi? Não come abacaxi, criatura, né? Evita o abacaxi. Então, se eu como feijoada e pioro, aí eu vou comer feijoada. Não vou, né? Eu vou evitar a feijoada. Então, assim, existem alguns alimentos que já são mais típicos, como, por exemplo, frutas cítricas, o próprio abacaxi, café, chocolate, algumas coisas que já são típicas de dar refluxo. A gente já sabe que aumenta a probabilidade de refluxo. São bebidas mais ácidas, tá? Então, preste atenção nisso. Quinto, medicações que reduzem o tônus desse esfíncter. O que é tônus, doutora? É a contraçãozinha dele aqui. Então, existem algumas medicações que reduzem esse tônus, tá? E que reduzem o tônus também do esôfago, tá? Que são a ranitidina, a cimetidina. Esse tipo de medicação reduz esse tônus, tá? Então, evitar esse tipo de medicação quando tiver refluxo. Outra medida comportamental importante é comer pelo menos 2 horas antes de deitar, tá? Para dar tempo da comida descer, chegar no intestino, ou pelo menos sair da parte superior do estômago. Então, aumentar esse espaçamento entre o tempo que comeu e a hora que deitou e diminuir o consumo de líquido durante as refeições. Essas duas coisas andam juntas e comer lentamente também, tá? Isso aí faz parte da alimentação, faz parte de uma boa digestão e ajuda nessa questão do refluxo também. Ajuda a reduzir, tá? Outra medida comportamental que a gente pode pensar é fracionar a dieta. Por que a gente precisa fracionar a dieta? Fazer pequenas e várias refeições durante o dia. Porque a gente não come aquela quantidade gigante de comida que muitas vezes enche o nosso estômago e a gente fica refluindo. Aquela comida fica voltando, tá? Então, tentar fazer isso. Se a gente come pouco, o estômago recebe pouca comida, produz menos ácido e consegue digerir rapidamente esse alimento sem fazer com que ele fique voltando, tá? Outra medida comportamental é evitar situações que você vai ter um aumento dessa pressão abdominal. Quais são essas situações? Como é que eu faço para aumentar a pressão dentro da minha barriga? Ou roupa apertada, roupa muito apertada. Às vezes a gente
Mulher usa umas cintas apertando a gente. Vocês não estão entendendo. Muitas mulheres, para esconder a barriguinha, que tá um pouquinho além na pandemia, usam umas cintas que parece aqueles corpetes de antigamente que a mãe vinha pra apertar nas costas. Pronto. Tem gente que usa essas cintas para segurar a barriga. E realmente isso aumenta um pouco da pressão abdominal. Às vezes calça jeans muito apertada, então tentar evitar esse tipo de roupa, tá? E abdominal. Quem tem refluxo muito pesado tem que evitar de fazer abdominal muito pesado, porque aumenta a pressão intraabdominal e o conteúdo volta. Ou malhar com a barriga vazia, completamente vazia. Jejum. Tem gente que não aguenta. Ou fazer abdominal com barriga vazia. Tem gente que não aguenta malhar sem comer. Então, assim, pensar nisso aí, conversar com o seu educador físico sobre isso, para ver se tem alguma coisa que seja substituível, tá? Pensar nisso aí. Além disso, então falei de todas ou quase todas as medidas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e você tá sabendo o que é que precisa fazer. Então, oriente, você tem quase que a obrigação de passar esse conteúdo e falar para as pessoas, faz isso, faz aquilo. Não acho ruim não, gente. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas tá querendo dar uma de médico. A gente tem que saber mesmo. Conhecimento tá aí para todo mundo, sabe? A gente não pode pegar aqueles conhecimentos de Google que chega e diz assim, tá com refluxo? É câncer. Porque o Google faz isso, né, gente? Vocês sabem disso, pelo amor de Deus. Então vamos com calma. Tá com refluxo? Faz medida comportamental para ver se melhora. E aí você pode orientar completamente a pessoa sobre medidas comportamentais. O seu vizinho, o seu marido, você mesmo, até às vezes seu filho. Então repassa aí, conhecimento é tudo, tá?